Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Boogeyman, Seu Medo é Real, filme dirigido por Rob Savage, adaptado do conto homônimo escrito por Stephen King. Na década passada, a ainda antiga e saudosa Fox acreditava que esse conto do King teria potencial para render um bom filme de terror. Era uma das prioridades para adaptação no estúdio. No período da aquisição pela Disney, o projeto acabou sendo engavetado e só recentemente, já no contexto de pandemia, a 20th Century Studios autorizou a produção, mas aí com uma dinâmica de adição de catálogo de serviço de streaming. No entanto, vocês devem ter notado que entre 2022 e 2023 muitas empresas abriram mão daquela noção de original de serviço de streaming. Por exemplo, a Amazon está colocando seus filmes com uma rodagem limitada nos cinemas. A Warner já não vê essa questão de original HBO Max, vide o caso de Evil Dead Rise. E eu acredito que a Disney segue o mesmo rumo, deixando apenas para serviço de streaming aqueles filmes que ela nota que não conseguiria de modo algum bilheteria. Nesse caso aqui, qualquer lucro, até mesmo levando em conta o engajamento do público do terror, já seria importante para a produção. Durante a pandemia, o Rob Savage se destacou primeiro com Host, que foi um fenômeno independente nos Estados Unidos, importante também para a popularização da Shudder no país, e mais recentemente com Dashcam, também aí de um teor bem mais polêmico, parceria com a Blumhouse. Eu acredito que no circuito de entrevistas, não só desse filme, mas também dos anteriores, o Savage provou que ele não só gosta de assistir e consumir terror, mas ele gosta também de estudar o terror, o que é um bom diferencial. Eu tenho que lembrar aqui que o Savage ele tinha nos seus longas anteriores uma restrição brutal de orçamento, e aí ele consegue desenvolver dinâmicas até que interessantes sobre o Screen Life. Dito isso, eu acredito que Boogeyman mostra a sua inspiração como realizador e mostra o seu bom trabalho técnico, não fica fechado na popularização de um conceito por causa do isolamento e pandemia. O que me gerou certa frustração é que ele consegue estabelecer uma excelente introdução com tópicos variados e importantes, também falando de uma outra questão quanto a isolamento a partir de trauma, a partir de luto, aquela dor coletiva. Isso é bem estabelecido, isso inclusive gera uma introdução muito interessante. Só que aí, o filme infelizmente não consegue sustentar o interesse por esses temas. Se você coloca o título para análise sobre Boogeyman, sobre o que vamos chamar aqui de bicho-papão, pegando toda a mitologia e simbologia, como você transfere isso para o cinema? E aí vem uma coisa que é recorrente em adaptações de contos do Stephen King. Eu não acredito que essa base de Boogeyman é boa o suficiente para 90 minutos de duração, tirando os créditos. Não tem material para você desenvolver isso de maneira satisfatória sem começar a recorrer para as mesmas cenas com uma que outra troca. Então o medo é real? Bom, a partir do momento que você estabelece que o monstro ele tem que aparecer, o filme ele perde muita força, o que é uma pena. Ele tem bons elementos para explorar, ele não investe nisso especificamente, porque dentro da dinâmica de terror do estúdio PG-13 nos Estados Unidos, o susto vale muito mais e o susto, infelizmente, acaba esvaziado justamente por aparições e por uma série de clichês. Sadie Harper, interpretada por Sophie Thatcher, é uma jovem que tenta lidar com a tristeza que lhe atormenta pela morte de sua mãe. Enquanto convive com o luto, ela também precisa enfrentar uma entidade maligna que atormenta ela e sua irmã, Sawyer, interpretada por Vivian Blair, ao mesmo tempo que precisa convencer seu pai, Will, interpretado por Chris Messina, de que o bicho-papão é real. Nós estamos vivendo uma onda no terror que busca tratar de traumas a partir de alegorias sobre dor, medo, isolamento. Traumas compartilhados que até você pode direcionar para uma abordagem direta para uma perspectiva, só que por conta de envolver várias pessoas, você cria diferenciais. Porque a abordagem de dor compartilhada abre espaço para diferentes camadas de interação. Por exemplo, está recorrente também o uso da terapia em filmes de terror. A terapia que busca, às vezes, esse canal de comunicação direta filme-espectador. De certo modo, o Rob Savage coloca alguns desses conceitos em jogo para ampliar o risco do seu filme, tornando considerável várias passagens sobre morte e preocupação. Como mérito dele, a ausência da luz em muitos casos é essencial para ampliar o ambiente de terror. Só que eu não acredito que o Savage faz um bom trabalho para conseguir estruturar e desenvolver uma narrativa que me parece muito truncada, e talvez a explicação para isso esteja completamente envolvida no processo de adaptação. Poderia render um curta sensacional, mas como longa-metragem, ele precisa começar a abusar de repetições atrás de repetições. Ele vai te gerar um tipo de questionamento sobre acreditar ou não, real ou não, que me lembrou muito inclusive uma discussão feita com Smile, Sorria, no ano passado,
que sofre inclusive desse problema também. Quando você tem a clausura em uma casa, coloca em xeque todo um histórico familiar e de relações que poderiam ser problematizadas para criar esse vínculo com o trauma coletivo ou mesmo com o luto. E Boogeyman, infelizmente, toca nisso apenas na superfície. Porque o direcionamento comum, aguardado, esperado para filmes desse tipo, e o que acaba sendo também uma premissa partilhada por Boogeyman, é de direcionar muito da atenção a partir de um momento da narrativa para a aparição do monstro. Eu penso que o filme tem dois momentos. Quando ele consegue colocar a temática base, consegue chamar esses temas para a narrativa, ele tem um destaque. Quando você vê que, olha, um monstro deve entrar em cena, aí o filme ele tem uma queda considerável. Porque a máxima do monstro escondido no armário e todas suas vertentes no terror, ela já está muito batida na minha opinião. E aí você pensa assim, olha, tá tão batido que talvez essa produção vá por um rumo completamente diferente. E eu acabei esperando por isso também, né? Mas não é o caso. Ele busca justamente a estruturação de uma sequência de clichês do gênero. Eu penso que existe também um limite evidente da abordagem gráfica por conta da classificação indicativa, o que é até estranho. Bom, se era um original para streaming, por que limitar o viés criativo por isso? O longa eu acredito que vai perdendo muita força durante a duração, mas é aquele caso de que você vê intenções no diretor. Por exemplo, o uso da luz, a interação com a luz e a maneira como existe uma condução também para a criação de um ambiente de tensão a partir da manipulação de alguns objetos. Existe também um drama familiar que é até bem explorado, apesar de recortes feitos, quanto à tentativa de levar uma vida normal, diante ainda de um luto que envolve pai e filhas. É uma busca por uma ambientação renovada que, na minha visão, infelizmente em muitos casos, não agrega nada. É um longa que tem como base um conto curto e direto e que aí precisa buscar pela surpresa sem ter de onde tirar essas surpresas. Ele precisa criar toda uma mitologia em 90 minutos para tornar o longa atrativo, apesar de que o espectador provavelmente tem uma bagagem sobre outras obras semelhantes, sobre tratamentos não só no cinema, mas também na literatura. E é por isso que eu considero a conclusão desse filme extremamente decepcionante, frustrante, eu diria, pelo fato de que você não pode se comprometer com muitas vertentes e discussões secundárias sobre a própria família, porque aí está fora do alcance da narrativa. Quem sabe numa sequência, e isso é também cada vez mais comum no terror. Para Boogeyman, nota 5. O mais interessante é que cada personagem tem um luto pessoal, tem um isolamento também com uma motivação pessoal que ela acaba no coletivo ganhando cada vez mais notoriedade. O filme decide não explorar por isso, ou pelo menos nesse corte do cinema, deixa tudo isso como secundário, que é uma pena. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!